Boa noite a todos. Depois desse preparo tão lindo, né, tão emocionante, a gente fica com o coração inundado assim, de esperança, de certeza desse amparo que essa casa nos proporciona. Que a espiritualidade, né, possa nos acompanhar e que a gente sempre lembre desse momento na nossa caminhada aí fora, né? Porque os dias são difíceis, as provas se fazem presentes, mas a gente tem esse reforço, que a gente possa realmente aproveitar muito esse momento de estar aqui, com a ajuda da espiritualidade, para que a gente saia renovado, né, com o reforço desse Evangelho nos nossos corações. Você já parou para pensar no impacto de uma ajuda oferecida sem esperar nada em troca? Ou como seria convidar para sua mesa aqueles que a sociedade muitas vezes ignora? Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasce em 1914, em Salvador, na Bahia, e muito cedo fica órfã, mas aos 13 anos, ela já tocada de muito sentimento de solidariedade, ela transforma a casa dela, da sua família, né, num centro de atendimento para os mendigos e doentes, recebendo-os e prestando auxílio. Então, imagina uma menina, né, com 13 anos. Quando ela completa 19 anos, ela atende ao chamado religioso que o coração dela já trazia, né? Falava mais alto. E ela se ingressa na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, da Mãe de Deus. E ela adota o nome da nossa querida Irmã Dulce. Uma homenagem, ela adotou esse nome em homenagem à mãe dela, que havia falecido. E na sua vida missionária, que hoje nós sabemos, que hoje nós temos notícia, mas que naquela época ninguém sabia, ela foi incansável nessa luta para oferecer assistência às pessoas em situação de rua, aos doentes, aos desamparados. Numa época em que o Brasil não tinha nenhuma estrutura nem de saúde, nem de assistência social. Muitas vezes a gente acha que a gente continua nessa situação, mas ninguém tem ideia do que era, naquela época, ser um desassistido. Não existiam leis, não existia nenhum tipo de programa social que pudesse atender a esses mais necessitados. E em 1949, ela já dentro do convento e continuando esse trabalho, mas ela sentia a necessidade que ela precisava trazer esses estropiados, né, como a gente chama, para perto. E ela começa a acolher doentes e mendigos num antigo galinheiro do convento de Santo Antônio. E aqui eu faço um parêntese, porque a nossa casa de Maria Angélica, linda como ela é hoje, né, com suas sedes, com seus lares, que são os lares de Angélica que atendem, num determinado momento, lá atrás, bem no comecinho, quando ainda atendia já na escola, no centro, né, e depois foi no centro escolar e depois foi para um prédio muito pequeno, era num galinheiro que a evangelização acontecia. Então, a gente vai vendo como que a história da solidariedade se faz, ela não tem impedimento. Então, nesse humilde galinheiro, foi o embrião que tornaria uma das maiores obras sociais do Brasil. Ela dedicou a vida inteira a essa casa, isso em 1949. Mas ela ia de porta em porta pedindo doações. Ela não tinha apoio do governo, ela não tinha apoio sequer da própria comunidade religiosa, né? Mas ela convencia médicos, sempre de uma forma muito silenciosa. Ela pedia porque ela tinha autoridade moral.
e eles atendiam voluntariamente. E aí ela foi construindo de tijolo por tijolo esse complexo assistencial. E aí, ao longo das décadas seguintes, o galinheiro se transforma na Obra Social Irmã Dulce, hoje tão conhecida, mundialmente conhecida, que hoje inclui um hospital, um centro de educação e pesquisa, um abrigo para idosos e diversas outras unidades de atendimento. Embora a Irmã Dulce fosse muito querida e respeitada na Bahia, a sua fama nacional e internacional cresceu gradualmente, mas a sua humildade e o fato da obra ter sido construída a partir de um gesto tão simples, num lugar tão simples que foi o galinheiro, e sem grandes holofotes, fizeram com que a verdadeira dimensão da sua santidade e o seu impacto do seu trabalho fossem percebidos por muitos anos depois, né? Tanto é que, em 1992, ela, como uma devota da Igreja Católica, ela foi canonizada Santa Dulce dos Pobres. E ela deixou uma lição para todos nós de caridade genuína. E hoje o nosso estudo da noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, os itens 7 e 8, aonde o tema é convidar os pobres e os estropiados e dar sem esperar retribuição. Então, não tinha como não trazer essa história, né, de vida da Irmã Dulce, porque a gente muitas vezes só conhece o resultado final. E a gente sempre imagina na nossa mente criativa, não é, que tudo já estava ali muito pronto e que não houve um movimento inicial que foi muito pequeno, mas muito importante. Então, ela nos traz o significado de generosidade, humilde e inclusiva. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Nessas duas passagens do Evangelho, né, é preciso que a gente fale só um pouquinho aqui sobre o que Jesus queria dizer que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Embora, né, a gente tenha uma compreensão rápida sobre isso, nessa passagem, ele diz assim: em verdade eu vos digo que eles já receberam sua recompensa, mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Vamos guardar esse finalzinho aqui com relação à recompensa. E na parte de convidar os pobres e os estropiados, na passagem de Lucas, quando fizeres um banquete, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te, porém serás recompensado na ressurreição dos justos. Então, a gente vai percebendo que Jesus sutilmente nos ensina, né, o que é de imediato entendimento, que é que a gente dê a nossa esmola, que a gente faça a nossa caridade sem chamar a atenção, mas ele nos clama para que nós percebamos qual é o nosso sentimento quando nós estamos fazendo a caridade. Então, essa expressão, que não saiba a vossa mão esquerda, enfatiza, né, a discrição da caridade, evitando a autopromoção. Em tempos, né, hoje, de mídias sociais, de internet, de coisas dessa natureza, e que nós estamos inseridos e precisamos utilizar, é preciso a gente ter bastante atenção com relação a isso. E aí a gente vai pensando assim, mas como é que a gente vive essa generosidade? Como que a gente faz isso no dia a dia? Vamos refletir o que nos impede, muitas vezes,
a nossa generosidade e como que a gente pode superar isso. E aí, preparando esse estudo, né, observando bem, juntando os pedacinhos de todos os estudos e todos os ensinamentos que os Espíritos nos trazem no Evangelho, na dissertação desse capítulo, que vale muito, é muito importante que todos nós leiamos, a gente vai pensando assim, muitas vezes a gente depara com obstáculos, e aí eu resolvi separar 2 grandes obstáculos, e eu me incluo nessa situação, em que a gente sempre se depara quando nós estamos dispostos a fazer a caridade. E eu digo nós, porque, obviamente, se todos nós já estamos aqui numa segunda-feira à noite, a esse horário, nós estamos decididos em fazer alguma coisa diferente. Mas nem todos, de igual maneira, sabemos como começar. E aí, muitas vezes, a gente se depara com esse primeiro obstáculo, que é o desejo do reconhecimento. E aí, esse momento, a gente precisa ter muito entendimento sobre quem nós somos e como nós sentimos. É necessário uma sinceridade muito grande para conosco mesmo. Então, a gente só vai conseguir mudar alguma coisa, a gente só vai conseguir avançar na nossa caminhada se a gente perceber em nós aquilo que ainda é difícil que a gente modifique. Nós já temos conhecimento de algumas coisas que a gente já consegue fazer com muita alegria e com muita satisfação, mas tem outras coisas que ainda são difíceis. Então, aqui não é julgamento, mas é um autoconhecimento, para que a gente possa mergulhar mesmo dentro do nosso sentimento maior, que vem a partir desse desejo da mudança. E é preciso a sinceridade. Muitas vezes, nós queremos que as nossas boas ações sejam notadas. Isso Jesus falou ali. A questão do reconhecimento, né? E isso pode vir a roubar a pureza do meu ato. E aí eu me lembrei, né, quando eu estava estudando, que há muitos anos, né, nós fazemos, já trabalhei em várias frentes aqui da casa, e eu lembro que eu, com o maior prazer, né, no intuito de divulgar o trabalho, e isso é importante, a nossa casa precisa que as redes sociais se divulguem, a gente está com um trabalho novo, internacional, então é importante que isso vá. Eu me lembrei que um ocorrido, que uma vez num final de ano, numa quentinha de Natal, eu imagino que tenha sido, né, a gente sempre tira muitas fotos quando eu encerro o trabalho, e aí eu postei naquilo na rede social, e alguém, tempos depois, chegou para mim e falou assim, nossa, eu vi você fazendo a quentinha do final do ano, a distribuição da comida, né? Isso eu acho tão bonito isso. Naquele momento, eu fiquei com tanta vergonha, porque, na verdade, o que a pessoa conseguiu ver naquela postagem foi uma promoção minha, e não era a ideia. E aí eu comecei a pensar assim, será que todos nós, quando fazemos essa divulgação, qual é a real intenção que a gente tem? Quando a gente comenta e fala que faz algum trabalho social, qual é o sentimento que vai no nosso coração? Será que é um elogio que a gente espera ou a gente está realmente fazendo aquele movimento sincero na alegria do servir? E não tem problema nenhum se a gente volta lá na rede social e vê quantos likes a gente recebeu, porque nós precisamos entender como nós estamos nesse entendimento. Não é para perguntar para o outro, é para perguntar para si mesmo, para o fundo da nossa alma. E Emmanuel nos fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, o que a gente precisa fazer? Não é largar o trabalho, não é deixar de postar, é ir compreendendo o que aquele processo, o que aquele trabalho está fazendo em mim. Quando a gente observa hoje que as empresas, elas olham com bons olhos, elas priorizam
aquelas pessoas que apresentam em seus currículos trabalhos no terceiro setor, que é o setor que é de voluntariado, nós vamos falando assim, mas as empresas gostam de ter isso, ou tem seções, né, tem departamentos dentro das grandes empresas que fazem esse tipo de serviço, que promovem, porque desconta no imposto de renda, porque tem algum tipo de vantagem, porque isso dá uma boa recompensa visual, mas aí a gente lembra de Emmanuel, porque a disciplina antecede a espontaneidade. Se nós formos pensar aqui como era a sociedade em 1949, quando a irmã Dulce fez isso, sequer havia essa preocupação, sequer havia sido criado essa sigla de terceiro setor, que foi uma criação já em 1970, é muito recente. A necessidade de que todos façam, ainda que obrigatoriamente, um trabalho voluntário, num primeiro momento. Então, e aqui no Brasil, só em 1980. Então, a gente vai observando que, como que ainda nós, tanto como sociedade, como cidadãos, ou como voluntários engajados em qualquer religião, nós muitas vezes trabalhamos no voluntariado pela troca. Trabalhamos muitas vezes no voluntariado porque aquele grupo que a gente está nos é muito agradável, né, dos trabalhadores. Uma característica da Casa de Maria Angélica é que todos os trabalhos são muito alegres. Mas, às vezes não, todas as palestras nós ouvimos um pedido para trabalhadores em determinadas frentes de trabalho, que ficam em aberto. E eu não sei o número de quantos trabalhadores a casa tem, só que eu sei que são muitos. Por que a gente não reveza? Qual é o interesse que a gente está em busca? Por que é difícil para nós ainda abraçar um trabalho A ou B? Existem trabalhos na casa que sequer são muito conhecidos. A visitação ao hospital, o trabalho do passe também nas casas. Tem muitos trabalhos que a gente não conhece, mas que, será que a gente quer abraçar? Então, a gente vai vendo que esse desejo do reconhecimento é um obstáculo ainda para nós. Mas existe um segundo obstáculo, que é o preconceito e a exclusão. E preconceito é uma coisa que todos nós ainda carregamos conosco. Porque preconceito é uma construção equivocada de alguma coisa que a gente não conhece. Então, a gente tem uma determinada forma de pensar, uma maneira de olhar para aquilo. E aí, quando a gente cria um pré-conceito, ou seja, um conceito prévio de determinada pessoa ou situação, a nossa tendência é excluir. É sobrevivência. Então, a gente elimina. Não, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso não serve. Mas como socialmente, hoje, não é mais bonito ter preconceitos, então a gente abriu mão de alguns e outros estão muito guardados lá dentro de nós. E é preciso que a gente visite e reconheça, isso ou aquilo ainda é difícil para mim. Isso eu não consigo. Determinado tipo, né, determinado grupamento de comportamento, de pessoas, de situações, eu não gosto, não quero conviver. E dentro dessa questão do preconceito, que é um grande obstáculo para nós fazermos a caridade, por que é difícil para a gente vencer? Porque a gente precisa enfrentar as nossas questões pessoais. E aí, quando Jesus nos chama, né, para que nós convidemos os estropiados, os famintos, para o nosso banquete, que banquete é esse? Não é
o banquete do arroz e feijão da minha casa, pode ser também, mas é o banquete da vida. E quando a gente vem passando por muitas e muitas encarnações e não visita essa nossa área de sombra escura, para que a gente jogue alguma luz ali dentro, aquilo continua conosco. Até o dia que a gente nasce numa determinada família e aquela família é muito complicada. Aquela família tem pessoas com quem eu não consigo conviver. Ou é o meu filho, ou é o meu pai, ou é a minha mãe, ou é o meu cunhado, ou são meus irmãos, meus tios, meus parentes, meus vizinhos, tudo é muito difícil. Por quê? Porque em um determinado momento eu serei o estropiado. Por quê? Porque eu preciso convidar esses para o meu banquete e ser convidado para o banquete da vida deles. Então, a reencarnação faz isso. Enquanto a gente tem consciência, ou quando a gente adquire essa consciência dessa possibilidade de mudança, a gente não pode perder tempo e deixar de fazer. E aí a casa nos traz umas oportunidades maravilhosas. Porque ela nos traz trabalhos com os quais a gente já diz de cara, esse eu não quero fazer. Porque é tão mais legal, né, ir fazer um trabalho que a gente se afiniza, que a gente gosta, que a gente se sente bem, num primeiro momento, né, porque depois que a gente se entregar ao trabalho, todos vão nos fazer bem. Mas, se a gente não conhece, eu não tenho como dizer, porque aí eu tenho o meu pré-conceito. Então, o que a gente precisa fazer num primeiro momento? Eu estou muito bem, estou há 10 anos, 5 anos, 3 anos fazendo um trabalho na casa. Ótimo. Eu vou conhecer os outros trabalhos. Nós temos aqui o trabalho do Francisco de Assis, que acontece aos sábados. É um trabalho frequentado por bastante pessoas, não é, Zé? O Zé é o coordenador do trabalho e ele pode dizer. É um trabalho muito alegre, mas ali tem um detalhe muito interessante. Eu não sei se é possível visitar, para trabalhar existem alguns pré-requisitos, mas para visitar talvez não. Procurem o Zé aqui na frente, no final, o Zé Luiz, que ele pode informar melhor. Mas tem uma situação muito interessante, que tem muito a ver com essa nossa questão aqui. Na sexta-feira, é feita uma distribuição de quentinhas, de alimento na rua, para que eles recebam e que tenham minimamente um alimento e uma possibilidade de estímulo, é o convite, para que eles possam aparecer lá no sábado. E eles vão, os moradores em situação de rua. E eles vão. E quando eles chegam lá, os trabalhadores que estão dentro, mais para dentro no salão e tal, não veem propriamente eles chegando. Quem está ali na linha de frente, na recepção no portão, quem está no banheiro fazendo banho, corte de cabelo e tal, ainda tem esse contato. Mas quando eles chegam lá no salão, limpos, banho tomado, roupa novinha, ou mesmo uma roupa doada, um calçado, cabelo cortado, a gente fica tudo igual, somos todos iguais. Quando a gente sai, olha a experiência, não é para eles, é para nós. Quando a gente sai na sexta, a gente os encontra sujos, alcoolizados, muitas vezes drogados, comendo com a mão, de uma forma muito ruim. E no dia seguinte, eles chegam lá desse jeito. Mas quando eles atravessam, né, e vêm para o banquete, porque aí, a partir daquele momento que eles adentram ali o salão, eles fazem exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Eles vêm para cá, eles assistem a palestra, eles recebem o passe. E depois, os trabalhadores, com as camisetas do SEMA, porque aí é para não saber quem é quem mesmo,
para não ter a diferenciação de quem está com a roupa A, bolsa B, nada disso. Todo mundo camiseta branquinha, camisa jeans. Nós sentamos com eles e comemos junto. O banquete, eu posso garantir para vocês, é nosso, não é deles. O banquete é nosso. Porque a gente aprende a chamar eles pelo nome. A gente aprende a comer a comida junto com eles. E aí a gente descobre que é igual, muda nada. A condição momentânea dessas pessoas, condição social momentânea, é outra. Mas naquela hora que ele está de banho tomado, sentado na mesa e comendo a mesma comida que eu, não tem diferença. Então, esse é um dos muitos trabalhos, e talvez seja o mais explícito com relação a isso. Mas será que eu não posso ir ao hospital e olhar, né, aqueles que foram esquecidos lá? Será que eu posso ir a um orfanato? Será que eu posso me propor a auxiliar lá na evangelização? Tem a evangelização daqui do SEMA, né, que está sendo chamado, mas tem a evangelização dos lares, com as crianças mais carentes. Tem N outros trabalhos sendo feitos aqui na casa. Mas a gente precisa se desafiar. A gente precisa começar a olhar para dentro e saber o que é a minha dificuldade. Aonde que eu me sinto incomodada. Eu preciso visitar o meu medo. Medo de quê? Tem N tipos de medo. Medo de sair na rua à noite. E aí a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente entende que existe um trabalho, uma caravana que é feita, é cuidada, tem todo um preparo, existe um roteiro para que não ponha ninguém em perigo. Então a gente vence esse medo. A gente vence o medo de encostar neles. Seja no hospital, seja nas crianças da comunidade, seja nos nossos acolhidos. A gente aprende a abraçar eles. Então, a gente vai vencendo cada dia um medo diferente. Depois, a gente vence uma outra coisa que a gente tem muito, que é a pena. Por quê? Se a gente tem pena de alguém, é porque a gente não aprendeu nada da doutrina. Porque não existe vítima inocente. O que não quer dizer que a gente não tenha compaixão pela situação e pela dor do outro. Mas a gente não pode mais ter um olhar de pena. Porque pena nos afasta. E ninguém gosta de ficar ao lado de alguém que está sofrendo. A gente aprende também a vencer a culpa. Quando a gente vai lá no grupo Simeão, que cuida dos idosos, e aí a gente dá de cara com aquela senhorinha que agradece a gente fala assim, nossa, eu podia ter ficado mais tempo com a minha mãe, com a minha avó, com o meu pai, que já partiu. Mas aí a gente entende que é possível fazer por eles aquilo que, quando a gente não compreendia, não pôde fazer. Então, a gente vai vencendo a nossa culpa também. A gente vai vencendo a nossa fraqueza. Aquela fraqueza, né, de não querer se comprometer, de não querer se envolver. E vai avançando, até que a gente consegue começar a trabalhar o nosso orgulho. Porque tudo isso que a gente trazia junto conosco, o medo, né, a pena, a culpa, é adubo para o orgulho. E se a gente sabe que orgulho e egoísmo são as grandes chagas da humanidade, isso está aí descrito em várias situações, tanto no Evangelho, no Livro dos Espíritos e tudo, está na hora da gente mexer. E essa irmã querida, ela nos dá essa possibilidade. Mas a gente precisa fazer isso na nossa vida também. Então, quando a gente começa a identificar que pelo menos esses dois obstáculos eu preciso vencer, para poder eu conseguir viver uma generosidade, né, inclusiva,
eu entendo que eu vou vir fazer essa imersão aqui, mas eu vou precisar levar isso para a minha vida. Aí fora. Não basta aqui. Então, quando a gente pratica, a gente precisa praticar em todas as situações. E aí, eu pensei assim em fazer uma lista, né? Eu gosto, de coisas que a gente poderia fazer. Doar para uma causa sem revelar seu nome. Pode ser que a maioria aqui já faça. Vamos tentar fazer algum movimento sem falar para ninguém, nem para o marido, nem para a esposa, nem para o filho, para ninguém. Ajudar alguém em segredo. E aí tem uma situação que é muito interessante, que a gente pode fazer. Às vezes a gente pode ajudar alguém que está com alguma dificuldade, em vez de, olha, se você precisar de alguma coisa, me fala, porque isso não vai resolver. Esse me fala, a não ser que tenha uma intimidade muito grande, a pessoa que está na dificuldade, ela não vai falar. Então, a gente pode ir lá, pega a conta de luz da pessoa e paga. Quieto, ó, já está paga a tua conta desse mês. A gente pode também observar um irmão e ouvir uma reclamação toda, sem falar nada, só ouvir. E isso não precisa ser aqui dentro. A gente pode doar o nosso tempo para alguém que está muito atarefado. Aí a gente fala assim, olha só, toma a chave do meu carro, volta daqui a 2 horas, vai lá na praia, vai dar uma volta, vai tomar uma água de coco, eu vou ficar aqui no teu lugar. Vou cuidar da sua mãe, vou cuidar do seu filho. Ah, mas por quê? Eu falei, porque eu quero. Vai, some daqui, vai passear, vai dar uma volta. Isso é amor, que a gente pode propiciar. E não custa nada. Todo mundo, em algum momento, tem 2 horas para ofertar para o outro. A gente pode fazer a nossa melhor sobremesa e compartilhar. E compartilhar com o porteiro, com o vizinho. Sabe aquele vizinho que a gente sempre vê, mas não fala nunca? Vamos fazer aquele bolo gostoso que a gente faz? Aí a gente divide, sai, bate na porta, olha, eu fiz, sobrou um pedaço, eu achei que... Você quer? E sai, não precisa conversar, não precisa ficar amigo. E aí, talvez levar na bolsa, e quem sabe na rua você passa por algum lugar e olha alguém, não precisa ser um miserável. É dividir, esse ensaio de dividir as coisas, ele é muito difícil de fazer, mas ele é muito importante para a nossa caminhada. A gente precisa treinar, porque aqui dentro, onde eles estão lá reunidos, lá no sábado, lá no Francisco de Assis e tal, eles estão todos ali, eles estão esperando. Então, aquele movimento de levar o prato é quase que automático. Mas e a espontaneidade? A gente precisa se engajar em algum trabalho. Muitos aqui já com certeza estão engajados. Aqueles que não são, eu quero deixar o convite para terem a possibilidade dessa experiência, que é magnífica. Ter um compromisso igual aquele compromisso que a gente tem a hora do médico, a hora de levar a criança no colégio, a hora da reunião, igual, é na mesma intensidade. Vai conhecer algum trabalho social novo, talvez de uma outra denominação religiosa, não é para você se tornar outra coisa, não, é para entender o que está sendo feito. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe que existe. Então, tenha curiosidade, a gente tem tanta curiosidade, passa tantas horas nas redes sociais conhecendo coisas novas, e é ótimo. Mas tenha curiosidade de conhecer, vá visitar trabalhos sociais outros, de outros lugares, de outros companheiros, de outros amigos. Pergunte, tem alguém que conhece alguma coisa nova que está sendo feita? E vá. E ensine, principalmente, alguma coisa que você saiba fazer bem. Porque isso é dividir banquete.
Quando a gente nasce, quando a gente vem para esse mundo, a gente traz talentos. Todos nós trazemos talentos, todos, das mais diversas frentes. Nós precisamos oferecer esse banquete desse nosso talento para quem quiser. Então, vamos ensinar. Olha, se oferece, chega na secretaria, chega para o dirigente, chega para a coordenação, chega para alguém do coletinho vermelho. Olha, eu sei fazer isso. Se aparecer uma oportunidade de ensinar, eu gostaria de ensinar. Ah, mas eu não sei ensinar. Mas a gente vai ali, né, com um esforcinho, a gente vai ensinando. Tem um grande amigo nosso que ele começou a ensinar xadrez, né, para as crianças, que é um jogo. E a gente pode pensar assim, mas xadrez fez toda a diferença numa instituição de crianças. Aquilo desenvolveu o raciocínio, desenvolveu a disciplina, desenvolveu o sentido de equipe, desenvolveu uma série de coisas e hoje ele não para, continua ensinando. Ensina nos lares. Então, é um talento. É um talento. Uns sabem cozinhar, outros sabem tocar um instrumento, outros sabem falar, outros sabem matemática, outros sabem escrever, outros sabem pintar. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, todo mundo traz um talento. E é esse banquete que Jesus vem aqui nos falar, que a gente precisa dividir. E quando ele fala assim, não convideis os vossos parentes, os vossos amores, porque eles já sabem que você sabe, eles já conhecem você, eles já conhecem suas qualidades, eles já dividem com você essa alegria, esse banquete. Mas a nossa família não pode se restringir só aos nossos laços familiares. Nós precisamos convidar para fora. E principalmente aquilo que para nós ainda é incômodo. Porque é no incômodo que nós nos modificamos. Eu não posso acreditar que cada um de vocês que saem das suas casas ou dos seus trabalhos e venham para cá, venham exclusivamente para ouvir um estudo ou tomar um passe. Porque senão não voltariam, porque isso é de extrema importância e é feito, porque muitos tratamentos são feitos aqui. Mas é necessário que, uma vez que a gente esteja tratado, que a gente estenda a nossa mão e faça a diferença na nossa vida. Não se iludam que quando a gente sai e vai para o lar, vai para a comunidade, vai para fazer o nosso sopão, vai cortar legume, que a gente está fazendo alguma coisa por alguém. Não, nós estamos fazendo por cada um de nós. É essa bagagem que a gente está levando. É claro que o resultado, por misericórdia da espiritualidade, é potencializado e chega até quem precisa, chega ao necessitado. Mas, ainda que a gente esteja naquela situação de ajudar no galinheiro, naquele comecinho, que a gente possa fazer o nosso caminho, porque nós somos ou não somos espíritos, nós somos ou não somos imortais, nós teremos toda uma caminhada. Mas acontece que nós já chegamos aqui, nós já temos o conhecimento. Esses dias, só para fechar, porque já me deram um cartão ali, a gente estava conversando entre amigos e surgiu, né, a questão de nós termos acabado de nos despedir de Divaldo, né, Divaldo Franco, o maior divulgador da doutrina que a gente teve nos últimos tempos. E sempre fica aquela pergunta, será, né, que vai vir outro? Será que virá outro expoente? E Jesus sempre nos mandou muitos mestres. Mas será que a gente ainda precisa? Ou a gente está honrando a obra desses mestres todos que passaram?
Nós já lemos todos os livros do Chico, nós já lemos toda a obra de Edivaldo, nós já colocamos em prática um ensinamento, pelo menos, de cada um deles. Então, quando eu escolhi hoje, né, essa história da irmã Dulce para trazer para nós, grande amiga de Edivaldo, né, ela chamava ele de Di, e eles trocavam muitos trabalhos e conversas, eles se ajudaram muito nos seus trabalhos sociais. Eu trouxe para que a gente perceba que é possível, como foi muito, não, e porque não existe acaso, muito bem falado no preparo, né, da paciência que a gente precisa ter, e que nós nunca, em momento algum, nós estamos sozinhos. Então, eu queria fechar só com uma frase que para mim é como uma oração. Senhor, dá-nos um coração humilde e generoso, que ama sem esperar nada em troca. Ajuda-nos a ver os pobres e estropiados com os teus olhos. Muita paz.